Bem-vindo ao canal Engenharia Biológica, o canal onde a gente aborda tudo sobre o corpo humano, desde a anatomia e fisiologia até a cinesiologia e biomecânica. E o tema da nossa aula de hoje é os acidentes ósseos do osso húmero, que é esse osso aqui do braço. Lembrando que o braço, na anatomia, é o que está entre o ombro e o cotovelo. Não confunda braço com antebraço, tá? Então, o húmero é o único osso que está no nosso braço. Agora a gente vai para a folha para visualizar a anatomia estrutural do húmero. Vamos lá. O húmero é um osso longo. Então, ossos longos, eles são divididos em três partes. Então, é uma diáfise, que é a parte média do osso, é o meio do osso, né? E duas epífises, que são essas extremidades. Uma epífise proximal e uma epífise distal. A parte proximal, que é essa parte aqui, ela tem uma relação com a articulação do ombro. Então, vai se articular com a escápula, tá? Formando a articulação escapolumeral ou glenohumeral. Essa parte distal aqui vai ter uma relação com dois ossos, os ossos do antebraço, que é a una e o rádio, formando aqui a articulação, o complexo articular do cotovelo. A gente vai estudar ela para ter uma didática melhor, separando o húmero nessas três porções, tá? A primeira etapa, mais importante, antes da gente abordar as epífises e a diáfise do osso húmero, é a gente identificar se é um húmero direito ou esquerdo, se está numa vista anterior ou posterior, tá? Então, eu sempre vou observar esse acidente aqui, que é o tubérculo menor, tá? Se ele estiver apontado para frente, esse é um húmero na vista anterior. Observe que nessa vista aqui, eu só consigo ver o tubérculo maior, tá? Se essa é uma vista anterior, e eu consigo ver essas duas pontas aqui, que são os epicôndilos, eu vejo a cabeça do húmero apontada para este lado aqui, eu sei que esse é um húmero esquerdo, tá? Então, sabendo disso, a gente vai começar com essa parte aqui, esses acidentes da parte proximal, a parte que tem relação com o ombro. Primeiro, eu vou ter uma cabeça. Opa. Essa divisãozinha aqui, esse risco, é como se fosse um pescoço, tá? E esses dois acidentes aqui, ó, são como se fossem ombros, beleza? Então, primeiro, eu tenho a cabeça do húmero. O que a gente chamaria de pescoço aqui é o colo anatômico. Então, a cabeça ela é importante porque ela vai articular com a cavidade glenoide da escápula. E o colo vai separar a cabeça dos tubérculos. Esse que está na vista anterior, vou colocar a seta aqui, é o tubérculo menor. E esse grande, esse que é maior, que está na parte lateral do osso, é o tubérculo maior. Entre os dois tubérculos eu tenho essa fissura aqui, ó. Como se fosse uma trincheira entre os dois tubérculos, que é um sulco na linguagem anatômica. Então é o sulco, olha como é que é fácil algumas nomenclaturas. Sulco, não é suco, é sulco intertubercular, que é o sulco que está entre os tubérculos. Aqui é a passagem do tendão da cabeça longa do bíceps, tá? Vou colocar aqui como uma referência para vocês. Tendão da cabeça longa do bíceps. Os tubérculos eles têm relação com um músculo muito importante chamado manguito rotador,
que a gente falou um pouco lá nos acidentes ósseos da escápula, né? Então, o tubérculo maior, ele vai ser a inserção do músculo supraespinal. Então, o músculo supraespinal ele vai sair lá da escápula, vai passar por cima aqui e vai se inserir no tubérculo maior, tá? Vai ajudar a estabilizar o húmero, a articulação do ombro, e vai ajudar a abduzir o ombro, abrir o braço, tá? Na parte posterior do tubérculo maior, mais lateral, então pensa que a escápula vai estar aqui e vai sair músculos lá de trás da escápula, aqui e daqui, vão se inserir aqui, ó, que é os músculos também no tubérculo maior, infraespinal e, deixa eu colocar aqui, redondo menor. Então, 3 músculos do manguito rotador vão se inserir no tubérculo maior e na parte anterior aqui, no tubérculo menor, vai ter a inserção do músculo subescapular. Esses 2 músculos vão rodar o braço externamente, fazer a rotação externa e estabilizar o ombro, né? É como se fosse colar ele contra a cavidade glenoide da escápula. E o subescapular vai estabilizar ele na parte anterior aqui e vai fazer a rotação interna, girar o braço para dentro, tá? Essa região aqui, sulco intertubercular, como a gente falou, é a cabeça longa do bíceps. E essas são a importância dos acidentes ósseos da parte proximal do húmero. Agora a gente vem para o meio do osso. A gente vê esses acidentes aqui nessa parte também, na cabeça, o colo e os tubérculos, né? Nesse caso aqui a gente só vê o tubérculo maior. Essa parte aqui, ó, é o que a gente chama de colo. Deixa eu colocar com a outra caneta para não confundir. Vou colocar com essa caneta. Colo cirúrgico. Diferente aqui do colo anatômico. O colo anatômico separa a cabeça dos tubérculos, o colo cirúrgico separa a epífise proximal, tubérculos e cabeça, do corpo do húmero aqui. E aqui é onde acontece muitas fraturas no húmero, por isso que ficou chamado, né, ficou conhecido como colo cirúrgico do húmero. Abaixo do colo cirúrgico já começa o corpo. Corpo do húmero, na vista anterior, eu vou ter essas cristas aqui, ó, que são ranhuras, né, no osso, que são as cristas do tubérculo maior. As cristas dos tubérculos, o maior e o menor, tá? Mas o acidente ósseo mais importante eu vou ter mais ou menos aqui no meio do húmero, que é esse ponto aqui, ó, que é a tuberosidade deltoídea. Que é a inserção do músculo deltoide. Vou colocar aqui com a caneta preta. E de inserção do músculo deltoide. Uma curiosidade sobre esse músculo deltoide, que é o músculo do ombro aqui, é que ele tem 3 origens em 3 locais diferentes e um ponto de inserção só, uma fixação na tuberosidade deltoide, que é essa parte no meio do corpo do húmero aqui, tá? Então, a porção anterior vai ter origem mais ou menos aqui na clavícula, né? A gente chama ela de porção clavicular. A porção lateral vai ter origem no acrômio da escápula e a porção posterior vai ter origem na espinha da escápula, lá atrás. E aí as 3 ventre muscular vão se unir aqui na tuberosidade deltoide. Agora vamos ver a parte posterior do húmero aqui. A parte posterior, eu vou ter esse acidente mais importante aqui, ó, que é o sulco do nervo radial, que é a passagem do nervo radial.
Então, o nervo radial vai passar e vai formar essa ranhura, que é o sulco do nervo radial, e ele vai ir lá para frente e inervar os músculos extensores do braço, tá? Do antebraço. Agora a gente vem para a parte inferior, a epífise distal, que tem uma relação com o cotovelo. Então, essa região aqui, a gente vai começar identificando essas duas pontas, ó. A maior, essa grandona aqui, é o epicôndilo medial. Essa parte menor é o epicôndilo lateral. Os epicôndilos são essas pontas aqui do cotovelo. Se você apalpar em você, você vai ver que o lado medial, lembrando que a vista anatômica, nossa mão está assim, ó. A parte medial é a maior, então aquela ponta maior é essa aqui. E a porção lateral é essa aqui, ó, que é um pouquinho menor. O epicôndilo lateral, ele vai ser a origem dos músculos que vêm para a parte dorsal da mão. Saem os músculos extensores e eles vêm para as costas da mão aqui para fazer esse movimento de extensão do punho e dos dedos, tá? Então, extensores e supinadores vão ter origem aqui no epicôndilo lateral, com algumas exceções. A gente vai ver isso num outro vídeo específico, tá? E aqui na porção medial, o epicôndilo medial, vai ser a origem dos músculos que vêm para a palma da mão. São os músculos flexores de punho e dedos e músculos pronadores, tá? Com algumas exceções também. Importante também, como curiosidade, é que são músculos que flexionam os dedos e não o polegar, porque o polegar são outros músculos independentes dos dedos, tá? A gente tem os epicôndilos e dando a sequência, nós temos essa estrutura aqui, ó. Parece um carretel, que é a tróclea do húmero. Vou colocar bem certinho aqui, ó. Tróclea do húmero. E essa bolinha aqui, esse acidente mais arredondado, que é o capítulo. É o capítulo do húmero. Então, a tróclea vai ter uma relação, vou colocar aqui. Eu vou colocar com a caneta preta em cima, né? Então, a tróclea tem uma relação com a una, vou colocar um U. E o capítulo do húmero tem uma relação com o rádio, tá? Já já vocês vão entender melhor isso. Em cima da tróclea, eu vou ter duas fossas, ó. Essa maior aqui, ó, é a fossa coronoidea. E em cima aqui do capítulo, mais rasa, uma fossinha um pouquinho menor, é a fossa radial. Então, por que tem uma relação com a una e com o rádio? Vamos ver aqui, ó, na articulação do cotovelo. A tróclea é o ponto de articulação da una através aqui da incisura troclear. Tá? Então, a incisura troclear se encaixa na tróclea e a cabeça do rádio se encaixa no capítulo. Beleza? Lembrando que esse aqui é um número direito e esse aqui é um número esquerdo. Por isso que a una está desse lado. Nesse número aqui, a una tem que ficar desse lado e o rádio desse. Então, quando o rádio sobe, quando eu flexiono o cotovelo, a cabeça do rádio vai entrar na fossa radial e a tróclea aqui da una, ela vai flexionar e vai entrar aqui na fossa coronoidea. Fossa coronoidea, porque essa ponta aqui, ó, é o processo coronoide. Então, o processo coronoide vai entrar aqui na fossa coronoidea, beleza? Aí eu venho aqui para a vista posterior, onde eu consigo ver a parte maior, os epicôndilos, né? O maior é o medial. O menorzinho aqui
epicôndilo lateral. Eu consigo ver a tróclea, porque a tróclea ela é maior. Eu não consigo ver o capítulo na vista posterior. E eu vejo essa fossa grande aqui, ó. Que é a fossa do olecrano. Ou fossa olecraniana. Então a fossa do olecrano é onde o olecrano entra quando o braço está estendido, né? O antebraço está estendido. Que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o olecrano. A incisura troclear vai se articular com a tróclea e quando eu estico o braço, o olecrano, que é essa parte aqui, vai entrar na fossa do olecrano, ou fossa olecraniana. Então, para visualizar melhor, quando eu flexiono o meu cotovelo, a incisura troclear vai entrar na tróclea do húmero e a cabeça do rádio vai entrar na fossa radial. Mas quando eu estendo o cotovelo, o olecrano da una, essa ponta aqui do cotovelo, vai entrar na fossa do olecrano lá no húmero. E assim a gente finaliza a nossa aula sobre o húmero. E se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ou se você tem alguma sugestão de tema que você quer aprender. E já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer. Vamos fazer todo o sistema esquelético. E vamos fazer nossas aulas de fisiologia e de biomecânica. Já ativa o sininho também e deixa o like no vídeo, tá? E compartilha com aquele seu amigo da área da saúde que está estudando medicina, educação física, fisioterapia, enfermagem e está tendo dificuldade com anatomia, fisiologia ou cinesiologia, para que ele também venha aprender com os nossos vídeos. E até o próximo vídeo.